episódio, num pequeno ato de rebeldia, a Anitta abre mão da racionalidade, ou pelo menos da ideia confortável de que ela basta, e decide explorar o mundo da magia. No mundo dominado por dashboards, folhas de Excel, gráficos e um ou outro modelo preditivo que promete antecipar o comportamento humano com a serenidade de quem nunca teve de lidar com humanos, a Anitta começa a perguntar-se se não estará demasiado bem comportada. Há master plans, há frameworks, há apresentações onde tudo faz sentido. E ainda assim, continuam a existir decisões que falham, ideias brilhantes que não convencem, estratégias irrepreensíveis que ninguém quer seguir. Inspirada na mitologia grega, na história improvável da sobrevivência dos livros e num publicitário que insiste que o mundo real não funciona como um laboratório racional, a Anitta começa a suspeitar de uma coisa simples. E se o problema não for falta de lógica, mas excesso dela? Talvez estejamos a treinar máquinas para pensar logicamente, enquanto treinamos pessoas para pensar como máquinas. Se tudo o que faz sentido pode ser otimizado por um algoritmo, o que é que continua a precisar de julgamento humano? Olá, Eli! Isto promete, não é? Cheio de provocações logo na introdução. Este é um tema, acho que bastante candente, na medida em que toda a gente, como é que é? Toda a gente e a sua mãe estão a falar de inteligência artificial, não é verdade? E, não, e muito se anda a discutir sobre como adotar a inteligência artificial e introduzi-la idealmente de uma maneira racional e lógica para otimizar processos e não para substituir o processo criativo, pelo menos é o que se deseja. Mas nem sempre isso é assim. Não, e o que vemos é um uso transversal, não é? Em que ah, qualquer coisa pode ser, ou que se espera que qualquer coisa possa ser criada, gerada, analisada, e, e esse pode ser um risco interessante. Um, e eu acho que estamos numa altura em que quase tudo é medido, ou testado, ou comparado, ou otimizado, e obviamente com objetivos de maximizar produtividade e eficiência. E eu acho que a inteligência artificial é extraordinária a responder a essa pergunta: qual é a opção mais eficiente, qual é o caminho, qual é a solução mais eficiente, mas também sabemos que as decisões humanas raramente são apenas teóricas ou racionais. E são reputacionais, simbólicas, contextuais, muito, muito, muito emotivas. E isto leva-me ao primeiro livro que, que te trago hoje, que é um livro que já anda na minha carteira há muitos anos e que no meu plano de OGSM mais longo para este ano, em que o objetivo também é definir os próximos 5. O Alchemy é o primeiro livro que está na fase 2 deste meu OGSM. A primeira foi fechar capítulo, a segunda é um design studio, e o Alchemy é do Rory Sutherland, que era VP da Ogilvy. É um livro absolutamente provocador, ao qual eu regresso de vez em quando. Começo por gostar muito do título. Eu acho que em português o título não corresponde da mesma forma. A alquimia, o poder surpreendente das ideias absurdas, enquanto que a versão em inglês tem um título mais sugestivo, que é Alchemy, the Dark Arts and Curious Science of Creating Magic in Brand Business and Life. Eu gosto muito desta arte, desta magia negra que ele sugere. E ele, como publicitário e, acima de tudo, como provocador, defende efetivamente essa ideia de que o mundo real não funciona como um laboratório
racional, que as pessoas não reagem ao que é logicamente perfeito e reagem ao que é psicologicamente significativo, certo? Quando temos, uh, quando a lógica não faz sempre sentido, o comportamento dos consumidores muitas vezes parece-nos absurdo e ele traz essa reflexão e uma série de exemplos de indústria, de trabalho que foi fazendo, de marcas que foi encontrando. Começa por, logo na introdução, fala-te de um cenário imaginado em que ele diz: imaginem que são uma empresa, um negócio que está numa sala de decisão e decide: nós queremos ser concorrentes da Coca-Cola. E então o pensamento lógico seria: vamos encontrar alguma coisa que saiba tão bem ou melhor, com um preço idealmente mais baixo e começar e com um orçamento brutal para chegar a todo lado. Ele diz: nunca nos passaria pela cabeça dizer vamos criar uma bebida que sabe horrivelmente mal, que ninguém, toda a gente vai testar, com com um preço superior, ok? Ele diz: mas foi assim que a Red Bull surgiu e que conseguiu efetivamente tornar-se um concorrente, certo? Então todo o livro é à volta deste porque é que temos de seguir lógica, porque é que achamos que nos negócios, e depois ele extrapolou isto para a vida, porque é que temos de seguir fórmulas, não é? Porque é que achamos que a repetição vai dar sempre o mesmo resultado ou um resultado. Bom, eu gosto imenso da forma como ele começa o livro com as regras da alquimia que ele diz. E algumas são o oposto de uma ideia, de uma boa ideia, também pode ser uma boa ideia. E coisas como resolver problemas usando a racionalidade é como jogar golfe com apenas um taco, ou diz coisas como se houvesse uma resposta lógica, nós já a teríamos todos encontrado. Portanto, ele faz aqui uma apologia de pensares o contrário do que toda a gente está a pensar, ou pensares coisas absurdas, e aí o título em português está mais de acordo com esse conceito, o poder surpreendente das ideias absurdas, e de como isso tem sido disruptivo e inovador, e está por detrás de muitas histórias de sucesso. E eu acho que se encaixa muito com este momento em que vivemos, que o que é mais eficiente, em que as respostas são todas quase automáticas, em que se calhar chegamos todos às mesmas conclusões usando as máquinas para nos ajudarem a pensar, e se não estamos também a começar a pensar um bocadinho mais como ou corremos o risco de pensar como máquinas em vez de mantermos aquilo que, que nos faz diferentes e que pode acrescentar valor, que é o absurdo, o diferente, o banalíssimo fora da caixa, não é? Acho super interessante isso que ele diz, nomeadamente o oposto de uma boa ideia não é uma má ideia. Acho o máximo a história do Red Bull, realmente o sabor é horrendo. Não é? Mas adoro aquelas publicidades e aqueles desenhos à aguarela, acho-os fabulosos. Acho-os fabulosos. Tu estavas a falar e eu lembrei-me de uma parte do livro que estamos a ler para o Clube do Livro da Anita, que eu continuo a ler. É um livro Infinito num Denso. Junco. É um livro, sim, que é um prazer ler, mas não é um page turner de maneira nenhuma, não é? Portanto, é um livro que vai devagar. Um,
Normalmente eu leio um livro numa semana e este aqui já vai a não sei quantas semanas. E tenho que Sim. dizer que meti outro pelo meio, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Está tudo doido, chove como Sim, na rua. exato. Espera, espera que está um momento histórico. O que Vai é que buscar um aconteceu? saquinho de papel para respirar, vai. É porque que eu faça isso e confesso que está o Alquimia, está a Circe, está passaram uns quantos pelo meio, mas isto diz muito. É, também foi uma questão logística, para dizer a verdade, mas o outro, enfim, li o The Impossible Fortune, do Richard Osman, que tínhamos falado. Gostaste? Eu gostei muito e gostei muito que ficassem imensas pontas soltas, que Uhum. houvesse imensas zonas cinzentas e não ficou tudo arrumadinho. Achei Sim. isso muito interessante, mais parecido com a vida. Achei giro, sim. E um prazer de ler, como sempre. Mas voltando ao Infinito Num Junco, realmente nós agora estamos com esta revolução da inteligência artificial, anda tudo. Se calhar agora as pessoas já começam a ficar menos loucas com a inteligência artificial, mas aqui há, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, era. Toda a gente estava doida com a inteligência. Eu acho que no fundo, é como quando apareceu o Word com as 24 mil letras diferentes, não é? Andava tudo a fazer documentos Word com as letras diferentes e os tamanhos diferentes e as cores diferentes e pôr as letras em linhas, sei lá, com efeitos e não sei o quê, e depois a coisa vai estabilizando à medida que as pessoas se vão habituando a usar a ferramenta e que de alguma forma se vai regulando o próprio uso da ferramenta de uma maneira mais formal ou menos formal, porque obviamente é preciso regulamentar a inteligência artificial. Agora, não é preciso regulamentar assim de tanta maneira, pirosa ou não, como as pessoas decidem usar o Word. Vá, o impacto, apesar de tudo, é diferente. Mas estava-me a lembrar de uma passagem no livro que eu achei assim, que me chamou mesmo a atenção, que foi quando ela conta como é que se dá a transição portanto, da escrita cuneiforme e por ideias e pequenas imagens, não é? Para a invenção do abecedário, do alfabeto. Sim. Portanto, quando ela diz foi uma invenção tecnológica de proporções, eu fiquei assim a pensar, de facto, realmente Damos por assumido, não é? Completamente. completamente assumido e integrado. Até que, imagina, a mim aconteceu quando fui viver para Macau, que eu tinha 9 anos, não é? Estava no quarto ano e por acaso, mesmo em frente, agora já lá não está, mas mesmo em frente à nossa casa, nós vivíamos num quarto andar e mesmo em frente havia uma escolinha, um edifício baixinho, que era uma escola, e nós ouvíamos os miúdos a cantar as lições lá dentro, porque eles têm, ou pelo menos tinham, não sei se agora é assim, tinham turmas muito grandes em que os miúdos cantavam todas as mesmas coisas. Portanto, como nós cantamos a tabuada, eles cantavam tudo e nós ouvíamos, eu não percebia absolutamente nada, não é? E depois comecei a achar graça, como é que os miúdos aprendem a ler? Porque para ter um conhecimento mínimo da língua tem que se saber não sei quantos mil caracteres. E os miúdos até aos 3 anos aprendem não sei quantos milhares de caracteres, até aos 6 aprendem mais não sei quantos, até aos 9 aprendem mais não sei quantos. E aquilo para mim era, uau, e como é que, visto obviamente da minha lente de 23 letras, não é? Como é que eles aprendem tudo isto? E causava estranheza, mas nunca, apesar de tudo, nunca juntei o tico e o teco para perceber A não quer transição feita, dizer, não é? A eu não quero transformação. dizer um avanço, porque quase que presume que o abecedário é mais avançado do que a escrita chinesa ou do que e não quero presumir isso, mas o salto tecnológico de representar as coisas de maneiras diferentes. Eu acho que é no japonês que existem diferentes alfabetos ou diferentes códigos. Um deles também é mais de ideias, mas depois há um que é mais fonético. Não estou bem dentro, mas é engraçado que também podem conviver
dentro da mesma língua, dentro do mesmo universo, conviver essas maneiras diferentes. Enfim, eu estou a achar o livro absolutamente fascinante, O Infinito num Junco, sobretudo porque ela faz considerações à luz da nossa vivência de hoje. É um livro que, apesar de falar da antiguidade, é muito presente e muito atual porque ela faz considerações e comparações à luz do dia de hoje. Claro que, pronto, enfim, vai dando o contexto do momento, mas vai fazendo, estabelecendo paralelismos com a realidade contemporânea. E pronto, e esta aqui deste avanço, bom, deste salto tecnológico de passar para o abecedário foi assim uma coisa que eu fiquei a pensar. Pois é, a nossa aprendizagem, aprender a ler e escrever nas línguas que usam alfabetos, é de longe muito mais fácil do que noutros idiomas que usem, por exemplo, E diagramas sim. ou... Sim, sim. E acho isso fabuloso. Absolutamente abstrato, não é? Um exercício de abstração também. Eu acho que deve uh, ativar zonas diferentes do cérebro, aprender uma coisa ou aprender a outra. Portanto, aprender a ler e a escrever de uma maneira ou aprender a ler e a escrever de outra. Porque depois, eu sei que no chinês, por exemplo, existem grupos de ideias que são os radicais e depois têm como que se fossem declinações que vão dar nuances dessas ideias, que de alguma forma é parecido, por exemplo, com o alemão, na medida em que no alemão tu tens a a raiz da raiz. palavra, depois tens prefixos e sufixos que dão nuances. E pá, acho fascinante, acho tudo isto fascinante. Portanto, quando me vêm falar de inteligência artificial, fica assim, tá bem, mas eu sou conhecida por ser ludita, não é? Estou sempre, não sou early adopter de nada, mas não sendo early adopter de nada, daqui há uns tempos atrás tenho começado a usar vagamente a inteligência artificial para me ajudar a produzir alguns textos. Não os do meu podcast, que esses escrevo-os todos eu própria. E o que eu tenho sentido, eu não tenho conta, não personalizei, não nada disso. O que eu tenho sentido é que, uma vez que conheces como é que a inteligência artificial escreve, mais ou menos consegues reconhecer quando é um texto produzido por Escrito. inteligência artificial. E acho que o que faz é, olha, na fotografia chama-se empastelar. Na fotografia a preto e Quase branco uniformizar. Eu acho que e tudo muito cinzento. Na fotografia a preto e branco, quando tu não tens um branco branco e um preto preto, tens tudo assim muito cinzento e fica tudo com pouca definição, ou seja, com pouco contraste e tudo. Chama-se empastelar. E na coisa, pronto, na maneira antiga de revelar as imagens e expor as coisas e não sei o quê, quando ficava tudo muito parecido, ficava empastelado. E é a sensação que eu tenho com estes textos todos produzidos por máquinas, são todos muito empastelados, tudo muito. Parece que estás a mastigar carne que, não, que faz pastilha na boca. porque vais procurar fórmulas, não é? Ou seja, porque não és tu, mas porque A funciona máquina. assim, funciona como modelo, não é? O que é que funciona bem? Como é que foi ensinada? Como é que... E eu vejo quando uso para escrever, o sentir que, dependendo da plataforma, da ferramenta que uso, pode ser absolutamente impessoal, absolutamente eh, desprovido de personalidade e encontrares em imensos sítios, ok? Não tem sentimento. É um, pode tentar evocar, mas tu sentes que há até demasiada perfeição, há demasiado pensar no ritmo, demasiado pensar hum, no reforçar ideias
os recursos estilísticos, tudo, tu notas que há ali artificialidade. Onde eu noto diferença, e acho que vem reforçar o ponto que estamos a fazer, é a partir do momento em que há muito de mim já a ser utilizado e reconhecido pelo modelo, em que eu gosto de frases longas, em que tenho várias ideias ao barulho numa frase só, não gosto de usar frases curtas para marcar o ritmo, gosto de uma ironia ali a tocar no sarcasmo, mas não é regra, não tenho, o meu estilo não é um estilo que tu possas reduzir a regras, ok? Porque é muito do momento, do contexto, do enquadramento, do que me faz sentir, ok? Enquanto que o que tu retiras de um prompt, de o que é mais eficiente ou de que forma é que eu consigo passar esta ideia, de que forma é que eu consigo chegar a estas pessoas, a este público, a este objetivo, tu estás a pedir, o que tu vais receber são passos que te vão dizer, ok, faz isto, 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 desta forma mecânica, automática, eh, que é uma redução ou uma junção de uma série de exemplos que ele foi usando para aprender. E eu acho que o que faz diferença efetivamente é o elemento humano, é a forma como eu, Ellie, vou dando feedback e vou trabalhando e vou enriquecendo o meu Halo, neste caso, versus o que tu, Billy, fazes com o teu, porque de outra forma o que recebemos é absolutamente genérico. Não tens, não tens o teu toque, não é? Não tens, eu acho que acaba por ser um, o que faz diferença é mais uma vez o humano que está por detrás. Ah, estamos a falar de coisas específicas, ok? Porque se estivermos a falar de programação, ou se estivermos a falar de questões técnicas um, de análise de dados, o que quer que seja, provavelmente estas coisas são bem mais fortes do que eu, ok? E muito mais eficientes. Portanto, não há dúvida que a questão da eficiência, e eu acho que nós, se calhar, enquanto humanos, temos de focar-nos menos em tentarmos ser eficientes e tentarmos reproduzir o que as máquinas podem fazer melhor do que nós e focarmos naquilo onde nós somos diferentes, que é trazer este lado que o Rory Sutherland fala da magia negra, que depois a Circe, no livro, o livro de Circe, que também estive a ler, entretanto, da Madeline Miller, também traz a questão da magia e da transformação. É aí que a individualidade e o ingrediente humano vai fazer a diferença, okay? Nestes aspectos mais criativos, mais talvez mais trabalho mais estratégico, em que não podes simplesmente como é que nós dizíamos em economia? Uma das primeiras lições que nós aprendíamos no curso de economia era ceteris paribus, ou seja, esta regra económica verifica-se se todo o resto se mantiver constante. E eu acho que estes modelos também consideram muito se todo o resto se mantiver constante. E sabemos que a vida não é propriamente recheada de constantes, certo? Eu acho muita graça e foi uma coisa que notei logo quando me enviaste a introdução para eu ver que tudo o que está para além do que é lógico entra em magia e achei graça ser classificado logo como mágico.
e agora já falaste de alquimia, já falaste de magia negra, usaste assim uma série de termos para, se calhar, A uma humanidade. faixa da. Diz? Para descrever a humanidade. Sim, para falar de uma faixa da realidade das pessoas que não é assim tão marginal quanto isso, mas poderá estar a ficar cada vez mais marginalizada com o facto das pessoas, enfim, acho que a inteligência artificial é um lápis muito sofisticado. E se for usado como um lápis muito sofisticado, bem-vindo seja. Mas lá está, não substitui a pessoa que está a segurar o lápis sofisticado. E acho engraçado que tudo o que fique para lá do lápis sofisticado já encaixe na categoria magia, sim, Mas umas partes. não achas que isso já vem de trás também? Ou seja, porque se nós pensarmos no local do trabalho, imagina o local de trabalho antes desta generalização da utilização de inteligência artificial. Quem se destacava, e um Rory Sutherland é um exemplo disso, quem se destacava era quem pensava no fora da caixa, não é? Quem pensava, eh, quem não seguia necessariamente todas as fórmulas e todas as regras, e isso já em si era considerado magia, digamos assim, ou genialidade, mas eu acho que isto vem muito em construção no que tem sido a evolução da sociedade, numa apologia da produtividade e da eficiência máxima, em que nós, enquanto sociedade, e se calhar mais em mundos como o corporativo, vamos eliminando esse lado mais livre, mais mágico, ok? Mais humano, para sermos mais máquinas. E até agora nós tínhamos, se calhar, um mundo mais da cultura da arte, menos influenciado por isso. Mas eu acho que se calhar, pelo menos na forma como eu sinto, não acho que esta questão da magia surja agora porque há máquinas a fazer, mas sim porque já era um caminho que estávamos a fazer nesta era tão preocupada com a produtividade. Eu estou de acordo, acho que existe um mito da criatividade e da criatividade como pertencente à faixa artística e que a faixa artística se manifesta sempre com produção ao nível das artes plásticas, ao nível do cinema, portanto, só as pessoas que produzem artisticamente é que são criativas e as outras todas não. Isto é um mito. E é um mito que é basicamente o centro de todo o meu trabalho, que é desconstruir esse mito, porque toda a gente é criativa. E acho que se realmente pensares que só é criativo quem tem uma produção artística, então sim, fica na parte da magia e da alquimia. Sim. Mas, na verdade, todos nós somos criativos. Podemos estar mais em contacto com esse aspecto da nossa pessoa ou menos. E nem toda a criatividade tem que ter uma expressão artística. E nem toda a criatividade tem que ter uma expressão. Olha, muitas vezes tem uma expressão absolutamente mundana, e eu dou sempre este exemplo, que é, estás no supermercado com um dos teus filhos e de repente fazes-te uma birra em pleno supermercado. Como é que tu lidas com isso? Isso é um processo absolutamente criativo, que é como é que lidas. Portanto, se tu fores numa lógica muito racional, o mais provável é que tenhas a criança aos gritos jogada no chão. Se tiveres uma abordagem criativa em que de repente, sei lá, juntas duas coisas e tens uma ideia para distrair, isso é um processo absolutamente criativo e não tem uma expressão artística. Pelo contrário, uma coisa mais mundana do dia a dia de resolver uma questão do aqui e do agora. Mas por isso é que acho engraçado que essa ideia da magia
Por um lado, até acho que é um elogio pensar que as capacidades que nos fazem puramente humanos, que são essas, não é? A de relacionar ideias, a de juntar ideias de uma maneira diferente, isso faz-nos humanos. É giro até pensar que isso é quase mágico, que é alquímico, que é um processo que por enquanto ainda não é repetido, não consegue ser reproduzido por máquinas e oxalá, quer dizer, oxalá não venha a ser, porque senão o que é que nos Sim. faz humanos? Não sei, é termos carne e osso? Não sei, há aí umas carnes que também não, não é, certo? Há umas Mas carnes e olha, osso que sim senhor, exato, que porém, fazem bem aos olhos. Curiosamente, quando eh, na escola das mais pequenas houve, acho que foi o ano passado, uma feira das profissões e os pais foram lá, cada um tinha a sua banquinha e explicava que era a sua profissão. E a forma que eu encontrei de explicar aos miúdos de 6 anos que era branding e criação e gestão de marcas era um processo de fazer magia. Né? Penso, pegar no que eles gostariam ou teriam necessidade e transformar isso num produto, mas a descrição saiu muito de faço magia e no final o feedback foi gostamos muito da mágica porque ela até nos criou ali umas marcas de gelados para já não sei o que fizemos, acho que fizemos um jogo de Monopólio gigante, que depois, olha, foi replicado um, pelo Bordal, acho eu, em Lisboa, mas foram os miúdos que imaginaram, tenho a dizer-lhe que os miúdos deviam ficar com os créditos. Mas uma forma gira deles perceberem, mas eu concordo contigo, acho que isto é o normal, não é? Isto, estas características, esta forma de criarmos é intrinsecamente humana e não é necessariamente mágica, mas acho que nos temos afastado muito desse tipo de postura, filosofia, forma de estar, de trabalhar e de encarar aquilo que também é o, o que são as nossas capacidades. eu acho que existe um certo comodismo ou uma certa preguiça, porque juntar ideias de maneira diferente implica aquilo a que coloquialmente chamamos puxar pela cabeça. E às vezes puxar pela cabeça dá trabalho, é uma maçada. E é doloroso, provoca É, dores de cabeça. às vezes também provoca dores de cabeça e de pescoço. E então penso que há um certo facilitismo em dizer que há os criativos, há a magia e há as outras pessoas todas. E de alguma forma atribui. E depois também acho que há muita gente que gosta de cultivar essa imagem, não é? Do eu sou artista, eu visto-me de maneira diferente, eu sou artista, eu não sei quê, eu não tomo banho, eu uso ténis às Isso é cores, só porque não leram a Julia Cameron no seu caminho do certo? artista, não é? Certo. Por favor, por favor. Olha, não vais mais Tento só longe. fazer um parênteses, porque este apontamento específico do tomar banho é inspirador. Agora É estava a muito específico. pensar. Eu já não me lembro, acho que ela se chama E.L. James, a que escreveu as 50 Sombras de Ah, Grey. Que eu sim, acho, tenho a sensação, não sei, posso estar a dar a referência errada, mas tenho a sensação de que ela escreveu tipo entre school runs e levar os filhos ao futebol e não sei o quê, portanto é o chamado escrever o livro em doses homeopáticas, não é? Entre as realidades, entre as circunstâncias da vida e a vida prática, não é? A operação da vida sim. logística prática. E alguém pode dizer que a mulher não é criativa? Acho que não. Quem leu As Sombras de Grey
Bem, eu não li, mas o sucesso todo que teve, de certeza que não é, destrói essa teoria. Mas faz-me lembrar, eu acho que era a Jane Austen, eu acho que falamos num episódio. Sim, sim, sim. Quando falamos da Virginia Woolf também, do Quarto Social, lembras-te do facto de ela escrever na sala, não é, onde estava toda a gente, de não ter um espaço para escrever e ir conseguindo criar as suas histórias e escrevendo os seus livros sem um mínimo de privacidade também, não é? Aqui também me faz lembrar aquele outro livro que eu acho que se chama Women at Work e que fala das rotinas diárias de uma série de mulheres artistas. Porque o autor começou por escrever, não sei se foi Artists at Work ou uma coisa assim, e depois chegou à conclusão de os não sei quantos artists que lá tinha posto, tipo, havia uma mulher. O que é novo nisto, não é? E então que depois fez um segundo livro, penso eu que é um segundo, se não é subsequente, em que era só artistas mulheres. E é muito curioso ver as rotinas diárias, portanto, são entradas relativamente curtas, em que ele detalha as rotinas de vários artistas, algumas mulheres que já morreram, portanto que ele vai buscar diários e coisas assim para reconstruir o que seriam as rotinas delas. E, epá, não são todas, obviamente, mas é que nós voltamos sempre à mesma questão, que é para estas mulheres, para se poderem dedicar à sua vida artística sem interrupções, a maioria das vezes elas tinham que optar por não ter filhos. Quando optavam por ter filhos, elas tinham que articular a produção criativa, a produção artística no caso, com o cuidado das crianças. E algumas tinham ajuda, outras não tinham ajuda, normalmente de empregadas, nannies e amas e assim. Mas é uma questão que não se coloca, obviamente, nos artistas masculinos. E isto é um sinal. Nós crescemos a achar isto normal e agora não acho isto normal, acho a discrepância gigantesca, injusta, penalizadora das mulheres, como sempre. E pronto, enfim, sempre à boleia dos livros. Mas pronto, mas voltando aqui à nossa magia e à inteligência artificial, é giro ler O Infinito num Junco, que se passa na Antiguidade, lá está, e lê-lo à luz daquilo que também vamos tendo hoje e dos desenvolvimentos que vamos tendo hoje, porque é giro também, porque o livro trata da invenção do livro e da paixão pela leitura, que eu acho que só por si já é uma promessa espetacular. E é engraçado, ainda não cheguei a nenhum ponto em que ela tenha falado da evolução do objeto livro para, por exemplo, o livro dispositivo eletrónico. Tá, sim. Talvez venha a falar, não sei se vem, se não vem, mas acho engraçado porque ela começa pelas tabuinhas e pelos rolos, os rolos de papiro e as condições para os rolos se manterem ou não se manterem. E depois as tabuinhas, não sei se depois também há coisas de pedra, se não, enfim. E isto vem enlaçar também com outro livro, There Are Rivers in the Sky, da Elif Shafak, que também fala da biblioteca do rei Assurbanipal, estou a baralhar o nome do senhor, de Nínive, acho que é assim, eu li em inglês o livro. Portanto, ele tinha a maior biblioteca, acho que era privada na altura. Ela também menciona no Infinito num Junco. Sim, Também sim. menciona. E o livro There Are Rivers in the Sky começa precisamente com uma cena que se passa na biblioteca e nas preciosas tabuinhas que ele tinha em lápis lazuli. E acho tão giro
como é que estes pontos todos se vão tocar em livros diferentes, ou seja, ela falar da mesma coisa que a Elif Shafak também fala, portanto a Irene Vallejo com a Elif Shafak falarem tocarem, os livros tocarem, se um livro é de ficção, o outro será de não ficção, e é giro como a história vai tocar assim em pontos semelhantes, parece que já estamos a falar quase de familiares, não é? Tipo aquele parente que era o rei, agora o nome não me sai, não é? Que tem as tabuinhas de lápis lazuli que eram as mais importantes. E uma coisa que agora me lembro do There Are Rivers in the Sky e que eu imagino que seja uma referência real, é que eles terminavam cada tabuinha agradecendo à deusa, mas depois quiseram apagar a existência da deusa e passaram a agradecer ao Deus. Claro. E é, pronto, curioso também como o silenciamento se faz desde a antiguidade até aos dias de hoje. Sim, o exemplo da Irene Vallejo quando fala a primeira obra assinada ter sido de uma mulher e depois todo o silêncio naqueles primeiros séculos em que os livros se disseminavam e a leitura e as obras e principalmente, não é, do berço que a Grécia e Atenas foi, mas em que as mulheres foram absolutamente excluídas, mas agora curiosamente são elas que também trazem esta história aos nossos dias, não é? E eu acho que o livro, é o que tu dizes, é um livro absolutamente fascinante de leitura demorada, de leitura lenta, para ir processando, para ir saboreando. Mas fala muito, eu acho que ligando ao nosso tema de hoje, mostra que há aqui esta questão do significado, não é? E da emoção, das paixões. Não é? A história dos livros não é necessariamente uma história muito logisticamente eficiente, não é? Se pensarmos como é que eles foram criados e o facto de se demorar a copiar, fazer cópias, demorava meses, anos, não era eficiente, não era otimizado e, no entanto, alguém decidiu que isso valia a pena. Os livros sobreviveram não por eficiência nesse início, mas por crença no que era o seu significado. E a chamada caturrice. Por isso, não é? Eu acho que nem tudo cabe num algoritmo e na explicação lógica das decisões. Há muitas decisões, há muitas ideias absurdas que são decisões extraordinárias. A Anita vai só ali à biblioteca e já volta. O Anita no trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anita continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram, em Anita_trabalho e em Anita no Trabalho, onde a secção Querida Anita continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Adeus e até à próxima.